Olá, muito boa tarde. PUC TV Esportes no ar com vocês nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, para falar muito sobre a derrota do Goiás ontem para o Corinthians por 5-2. Foi triste, né, Cleison? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos que nos acompanham aqui no PUC TV Esportes. Olha, Luciana, para mim a derrota já era esperada, agora não esse desastre, né? Porque realmente foi um desastre para o Goiás. O Goiás que, aliás, começou, esteve à frente até fazer 2-1 e depois só deu o Corinthians. O time esmeraldino não conseguiu suportar a pressão e acabou cedendo diante de um adversário que era favorito, mas que a gente não imaginava que pudesse vencer o Goiás com a facilidade que teve. Depois conseguiu empatar o jogo. Então tá, foram 7 gols, né? O Thiago Mendes abriu o placar. Até aí o time esmeraldino conseguiu, né, superar a pressão do Corinthians. Olha, o gol do Thiago Mendes foi bonito esse gol, né? Foi, teve muita calma, algo que não é muito habitual do Thiago nessa finalização. Depois o Guerreiro empatou. E aí começou, né, o desespero do Goiás. Mas mesmo assim, o Goiás continuou. Ele fez mais um gol, né? O Jackson fez 2-1 pro Goiás. Aí começou, né? Tudo começou dando errado. Lá, o Elias empatou, né? 2-2. Isso. Bola desviou na defesa, né? Deixou o Elias sozinho ali pra marcar. Falta de marcação, né? Falha na marcação. Né? E aí depois o Luciano fez 3 gols. Primeiro hat-trick, né? No Itaquerão. Isso. E antes o problema do Goiás era na defesa, agora triplicou, né? É, com certeza. Teve problemas de novo no sistema defensivo e facilitou demais a vida do Corinthians. É uma falha, né? Ali o Valmir Lucas tentou cortar, a defesa parou, não sei porque o Jackson ficou pedindo impedimento, sendo que a bola veio de um jogador do Goiás, que no caso tentou cortar e jogou pro corintiano, que foi o Valmir Lucas, e o Goiás meio que assistiu o Corinthians jogar, né? Assistiu o time do Corinthians jogar durante um período do jogo. No final, o Drubix chegou a reclamar de arbitragem, mas eu não vi a arbitragem influenciando assim diretamente. Só ele viu, né? Eu não consegui ver também. Não dá para culpar. Isso já mostra um certo desespero por parte do treinador esmeraldino, que começa a ser contestado. Apesar de eu entender que ele não é totalmente culpado pela situação do Goiás. A gente tem falado repetidas vezes que o Goiás tem limitação no seu elenco. O Goiás tem um elenco limitado para a disputa de um campeonato brasileiro, precisa de peças mais qualificadas, de jogadores mais qualificados, e, no entanto, a diretoria esmeraldina, com a desculpa de que não tem dinheiro, não tem verba, não tem contratado reforços para que o Goiás tente sair dessa situação. O Goiás veio perdendo, veio numa sequência de 4 derrotas, mas não estava perdendo posições, porque tinha conseguido conquistar pontos suficientes antes da parada da Copa para se manter. A partir de agora, uma derrota, já tem um Cruzeiro no próximo domingo, uma derrota pode significar a perda de algumas posições e com isso o Goiás pode se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento. O pior de tudo, Cleison, é que se o jogo, né, tivesse mais 20, mais meia hora, mais 40 minutos, mais gols sairiam, né? E o Renan disse que para ele o time desistiu, né? Você concorda com ele? Você acha que se não fosse o Renan, poderia ter tido mais gols ou não? Talvez pela dificuldade que o Goiás sempre encontra em marcar gols, o Renan tenha dado essa declaração de que o time desistiu. Mas eu nem acho que o Goiás desistiu. O Goiás perdeu força, não tem força ofensiva. O Goiás não tem time, por exemplo, para tentar reagir, tentar mudar uma situação. Antes, ele tinha até condições de manter. Quando ele fez 1-0... quando ele se empatou e ele conseguiu 2-1, o Goiás até tinha forças para manter esse placar. O Goiás conseguia manter esses resultados. O empate, segurar uma vitória por diferença de 1 gol fora de casa. Mas nem isso o Goiás está conseguindo mais. O time entrou numa situação tão delicada que nem conseguir manter o resultado, mas o Goiás está dando conta. E agora confira as ofertas do Tatico. E agora vamos mostrar para vocês a classificação da Série A, como que está a situação do Goiás neste momento. Olha lá, o Cruzeiro está com 36 pontos, Internacional com 31, 5 pontos aí, hein? Abriu uma boa vantagem do Cruzeiro. Em seguida, Corinthians e São Paulo. Em quinto, Fluminense, em sexto, Sport, em sétimo, Santos, Atlético Mineiro em oitavo, Atlético Paranaense em nono e o Grêmio em 10º. Agora lá, ó, olha lá o Goiás. O Goiás está com 20 pontos, Chapecoense com 19, Flamengo com 19, Figueirense com 17. Ou seja, se o Goiás perder... Pelo menos 4 times, 2 passam o Goiás com certeza
é o final da rodada de 4 a 5 times encostados no Goiás. 4 times, né, encostados no Goiás. Aí na próxima rodada o Goiás joga contra o Chapecoense, não é? Isso, fora de casa. Então vai lá. Flamengo, Figueirense, Criciúma, Botafogo e no Z4, Coritiba, Bahia, Vitória e Palmeiras. E como a situação do Goiás mudou, né? Do começo do ano para agora. Exatamente. Mudou muito e isso já era algo previsível, né, Luciana? Se o pessoal não esperava isso, é porque não estava vivendo realmente o Campeonato Brasileiro. A gente dizia muitas vezes aqui, o Goiás, infelizmente, não vai ter condições de manter essa campanha até o fim, se não contratar reforços, né? Isso é fato. O Goiás trouxe apenas o Samuel e até agora tá aí pagando esse preço, né? Por não ter apostado em reforços e ter se reforçado à altura para pelo menos manter a campanha que vinha fazendo. Brigar por título ou até mesmo por Libertadores era algo fora de contexto. Agora, pelo menos se manter na parte de cima da tabela, não entrando ali nessa disputa pelo rebaixamento, era algo que a gente imaginava que o Goiás teria condições caso se reforçasse. Demissão do Drubsky, para fechar aqui, você acha que pode resolver alguma coisa dentro do Goiás? Ou vai além disso, os problemas? Eu acho que não resolve todos os problemas do Goiás. É claro que quando o time começa a perder, tem uma sequência, perder para o Cruzeiro serão 5 derrotas seguidas, você busca alternativas e a alternativa mais fácil é mudar o treinador. É mais fácil do que você, de repente, dispensar 5, 6 jogadores. Né? Mas o caso do Goiás hoje não é nem dispensar, o caso do Goiás hoje é de buscar reforços. Então, além da questão do treinador, o Goiás teria que buscar reforços. Porque qualquer treinador que chegar no Goiás nesse momento não vai conseguir fazer muita coisa, não. Agradeço a companhia de todos e em seguida o TJ Goiás.